Olá, pessoal, saudações inclusivas. Muito feliz em participar da segunda semana do Autismo de Joinville, Santa Catarina. Está sendo realizado do 1º a dia 7 de abril de 2020, totalmente online, com lives e vídeos durante essa semana. E eu vou vir falar um pouquinho. Eu me chamo Daniel Carmo, sou formado em Educação Física e o nosso tema vai ser hoje esporte e atividade física como ferramentas de inclusão para adultos com autismo. Então, um tema muito importante. Então, fica aí para a gente conversar e falar muito a respeito dessa faixa etária fundamental sobre o espectro, né, e sobre os adultos com autismo referente aos benefícios, né, e o esporte como ferramenta de inclusão para adultos com autismo. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniel Carmo, formado em Educação Física. Hoje trabalho como professor idealizador de esporte do Espaço de Inclusão Joaquim Moraes, no Rio de Janeiro. Sou personal trainer de alunos com deficiência, em especial pessoas com autismo. Dou palestras, cursos, capacitações relacionadas ao esporte adaptado e o exercício físico como forma de desenvolvimento e inclusão de pessoas com deficiência. Dou aula em curso de pós-graduação pelo Brasil e faço consultorias online, mentorias, capacitações para clubes, academias, profissionais da saúde e educação que queiram se capacitar, né, nessa área tão específica e tão maravilhosa que é o exercício físico, é o esporte. Muito bem, os pilares hoje da nossa aula será fundamentalmente disseminar informação, quebrar preconceitos, né, estigmas, rótulos que a pessoa com autismo na fase adulta não é capaz, e eles nos mostram o contrário, inserir na sociedade, utilizar o esporte como ferramenta de inclusão, o que o esporte, o exercício físico pode trabalhar com a autonomia desse sujeito que porventura tem um grau mais severo com sua condição. Inovação sempre é criatividade, utilizar todos os recursos que nós temos em casa, né, na escola, enfim. Então, eu faço parte também da Câmara de Educação Física Adaptada e Inclusiva do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, né, onde nós levamos ferramentas, né, e informações referentes ao esporte e o exercício físico para pessoas com deficiência. Muito bem. Então, a ideia sempre é oportunizar, né, dar oportunidade para as pessoas com autismo na fase adulta, né? Então, utilizar o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. O esporte, para mim, se não for melhor, é uma das melhores ferramentas de inclusão que existe. É preciso oportunizar, né, e dar vez e voz. Temos alguns campos de atuação referente à educação física. Nós temos a educação física adaptada, que é exclusiva para pessoas com deficiência. Nós temos a educação física especial, que é uma progressão para a educação física inclusiva. Geralmente, a educação física especial entra na educação especial, né, de uns ambientes mais estruturados, com recursos pedagógicos, né, aliado a uma equipe multi, inter e transdisciplinar, até essa pessoa estar preparada para, sim, ter uma base para a inclusão, né, que é aquele tão sonhado objetivo de todos. Bom, então a importância da educação física inclusiva, né, é fundamental, todos saiam ganhando, inclusive pessoas que não têm deficiência, pessoas que não são autistas, todos aprendem com a inclusão, a autovalorização, transparecendo para a sociedade, igualdade, todos aprendem junto, a perspectiva inclusiva nesse sentido, a descoberta, oportunidade de encontrar novos talentos para esportes adaptados, por que não? Vou mostrar posteriormente várias pessoas com autismo que efetivamente, né, se sobressaíram através do esporte. Bom, com relação à educação física escolar, a gente precisa prestar bastante atenção, né, quando o professor ele apresenta os conteúdos para os alunos, né, e possivelmente tem alunos incluídos na sua turma, precisa haver uma matriz de flexibilização na educação física inclusiva, ou seja, se é o basquete que nós temos que ensinar para todos, inclusive com uma pessoa com autismo incluída, você pode aumentar essa flexibilização ou diminuir, dependendo, né, dos seus recursos. Né? Você pode modificar os recursos, mas não as regras. Você modifica os recursos e as regras, ou você não modifica os recursos nem as regras, ou você modifica as regras, mas não os recursos. Então, você pode, né, brincando ali, até você, de fato, conseguir incluir determinado indivíduo com autismo ou qualquer outra condição. Mas, afinal, o que pode fazer a educação física inclusiva, independente do âmbito escolar ou não escolar,
há um papel em cumprir a formação plena da cidadania. Você pode explorar o universo de possibilidades e potencial desse sujeito, desde o gosto pela prática de esporte, o exercício físico, né, a adoção de um estilo de vida mais ativo e mais saudável, até descobrir e desenvolver talentos esportivos, formação de atleta com foco também na performance. A equipe multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar é fundamental no processo de desenvolvimento de pessoas com autismo, inclusive na fase adulta, né? Os médicos, pediatras, os neuros, psiquiatras, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, mediador, né? O neuro, profissional de educação física, o psicomotricista, né? A gente coloca pediatra, mas é aquele que vai dar o suporte desde o início da vida desse sujeito, mas continua, né, com as terapias, com os processos de intervenções. Então, mostrando que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, se todos nós olharmos que todo mundo tem importância, inclusive o próprio sujeito, né, a gente acaba esquecendo as famílias, fundamentalmente, é o pilar principal nesse processo de desenvolvimento, né? As famílias precisam acreditar no potencial desse adulto com autismo. Então, se a gente pensa no âmbito escolar, ou a gente pode pensar no âmbito, né, da faculdade, universidade, por que não? Né, que as pessoas com autismo na fase adulta estão indo para as faculdades. É preciso pensar nesse sentido. As famílias, nesse quesito, precisa olhar com mais um carinho nesse aspecto, porque pesquisa de 2009, né, demonstrou que as mães do autismo dos Estados Unidos, onde se tem direito a tudo, tem um estresse semelhante aos soldados em guerra. Então, haja visto que você tem um filho, né, com 30, 40, 50 anos, e as mães cada vez mais idosas estão, a saúde mental dessas famílias, né, é fundamental. Os pesquisas mostram quanto mais grave o caso, mais prejuízo à saúde psicológica da família, principalmente da mãe. E quanto pior a saúde psicológica, pior o prognóstico. Então, além de fazer o tratamento, né, desse indivíduo com autismo na fase adulta, também a saúde mental das famílias, em especial a mãe, né? Bom, com relação ao transtorno do espectro autista, né, eu não vou me adentrar muito na especificidade, até porque já tem vários profissionais, né, nessa semana sobre o autismo lá falando, médicos, né? Então, vou apenas pontuar algumas situações para que, para que a gente possa colaborar com a nossa prática esportiva. Então, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, o autismo é uma condição associada ao desenvolvimento neurológico das crianças, caracterizado por uma persistente deficiência na comunicação e nos relacionamentos sociais, além da manifestação de padrões repetitivos e restritos de comportamentos e de interesse, tá? Segundo esse documento. Bom, com relação aos critérios de diagnóstico, né, existem alguns documentos vigentes, né, os conhecidos, né, os utilizados, DSM-5, que encontra-se na quinta revisão, usada mundialmente, mas no Brasil, a fim de diagnóstico, o signatário é o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, em sua 10ª revisão. Na década de 90, nós temos mais atualizado o DSM-5, que coloca os transtornos do espectro autista como condições de grau leve, moderado e severo, e é isso que a gente tem que observar nessa questão do adulto, todos os graus de severidade, desde aquele mais leve, que precisa de pouco apoio, até o grau severo, que precisa de um apoio substancial, que talvez vai precisar de uma demanda maior de esforço de todos. Bom, segundo Lewitt, independente se é grau leve, moderado ou severo, ele afirma que mesmo quando uma criança, quando apresenta os sintomas, apresenta alguma limitação, alguma habilidade de resto. Então, todas as pessoas, pode ser com grau severo, leve, o que for, e todas as faixas etárias têm habilidade. Com isso, vem a grande motivação para estar auxiliando e estimulando essas pessoas, acreditando no seu potencial e fazendo crescer de acordo com a receptividade de cada um. Fala muito de criança, mas a gente precisa observar que os autistas crescem, né? A gente precisa observar, né, fundamentalmente, as pessoas, né, acima dos 18 anos, que parece que quando faz 18 anos está tudo resolvido, não é bem assim que as coisas funcionam, provavelmente fica até mais difícil o caso, mas não é impossível, haja visto que nós temos a possibilidade de utilizar a ciência ao nosso favor, né? Então, o profissional da saúde precisa e deve basear-se nas evidências científicas, inclusive nas melhores evidências, né? Segundo aqui esse quadradinho aqui, essa hierarquia de evidência, né? As meta-análises e as revisões sistemáticas,
São os estudos com forte evidência e menor erro, então a gente pode se basear nesse sentido. E aqui tem vários buscadores, né, de site, de evidências científicas, inclusive o PubMed, que não está aqui, que eu utilizo bastante, é um dos maiores portais, né, de evidência científica da área da saúde. Tá? E sobre aquilo que eu falei anteriormente, sobre os melhores estudos, né, inclui as meta-análises e as revisões sistemáticas. Então tem aqui, ó, o efeito, né, do exercício físico, da atividade física em intervenção com jovens com autismo, uma meta-análise, né, um estudo bastante interessante, né, bem recente, e com N, né, de vários alunos, mais de 1.000 pessoas, mostra os benefícios relacionados ao exercício físico, que para a pessoa sem deficiência, né, tem vários inúmeros benefícios, porque não teria para pessoas com autismo, né? São pessoas, né? Vamos dizer, pessoas antes da condição, só que é preciso conduzir de uma forma específica com as práticas com evidência sempre, né? Segundo a motricidade, com relação à motricidade, né, existem alguns estudos que mostram que pessoas com autismo podem ter alterações motoras, tá? Isso precisa ser claro que não todas. Então, alguns têm o tônus muscular alterado, dificuldade no controle motor, como coordenação de axial e de membros, né, tronco e membros, atividades simultâneas, quiserem planejamento motor, tendência a andar na ponta dos pés, lentidão de respostas motoras, uma marcha desajeitada, né, então uma dispraxia, uma praxia, falta de percepção e de equilíbrio, controle postural pobre, na nossa prática a gente observa bastante isso, entre outras situações. Esse estudo mostrou aqui, bem interessante, né, as avaliações motoras muito utilizadas na fase da primeira infância, né? Então, esse estudo avaliou as crianças, né? Porque você avaliar adulto com protocolos motores é um pouco mais difícil, mas esse estudo mostrou que crianças, né, com autismo apresentam déficits motores relacionados a crianças com desenvolvimento típico. Então, você vê aqui o quadradinho aqui preto, uma criança com autismo e apresentam uma maior dificuldade com destreza manual, com habilidade com bola, equilíbrio estático dinâmico, enfim. Então, assim, evidências mostrando que pessoas com autismo podem, né, ter problemas de dificuldades motoras. E se uma criança que não tem o seu desenvolvimento psicomotor estimulado adequadamente, pode apresentar problemas acadêmicos, de escrita, leitura. Então, isso serve para todas as crianças típicas e atípicas também. E já subindo aí de faixa etária, os níveis de exercício físico, a frequência e o tipo de exercício em adolescentes, por exemplo, né, outra faixa etária bem interessante, né, sobre o que eles gostam de fazer, o que eles têm maior dificuldade ou menos. Então, mais um estudo bem interessante, né, onde mostra aqui que as pessoas com autismo, né, têm maior dificuldade, inclusive, com corrida. Né? Esse escuro aqui é a pessoa com autismo, quadradinho branco, pessoa sem autismo, mas com caminhada ele tem um melhor engajamento. Né? Então, por isso que é interessante começar com a progressão pedagógica em adultos, em adolescentes, porque a gente pode começar com caminhada e, posteriormente, engajar numa atividade de corrida. Atividade com videogame, né? Pareando aqui com o desenvolvimento típico, né? Então, pode ser que a gente pode utilizar os Ether Games, por exemplo, um trabalho de condicionamento físico. Natação, né? Então, o engajamento em pessoas com autismo e natação é muito grande. Então, outra dica aí de intervenção com as atividades aquáticas. O basquete não tem muito interesse relacionado à pessoa típica. Bicicleta, menos ainda, porque a dificuldade de coordenação motora, né? O ato de pedalar, né? Alguns têm muita dificuldade. A dança, né? Já tem uma condição ali variando. O futebol, então, é um desinteresse, não digo desinteresse, é dificuldade, né? Nessa questão social, o déficit social, muita informação, muitas pessoas, o adversário tem que estar a bola em determinado lugar, então a dificuldade é maior. Né? E por aí vai. O treinamento com peso, né? O treinamento de força, muito, muito importante para pessoas que, porventura, têm hipotonia, né? Como no caso do autismo, basquete também é um pouco atrasado com relação aos seus pais. Com relação ao sedentarismo, algo relacionado à saúde, né? Jovens, né? Jovens no espectro autista podem estar em risco particular de inatividade física, como mostrou aquele estudo anteriormente, devido às deficiências associadas. E a obesidade também se configura como um problema de saúde para esses indivíduos. Então, é
fisiologicamente muito importante, né, as práticas de atividade física em pessoas com autismo, devido à questão do sedentarismo, isso é fundamental. Então, a prevalência do sobrepeso e obesidade em países envolvidos é alarmante, e no Brasil não é diferente. Então, a gente olhar aqui esse quadro aqui, esse aqui é um aluno meu, é o Lucas, olha o antes e o depois em termos de sobrepeso, né, e uma possível obesidade. Então, o trabalho com o esporte, você vê que é notório, né, mas é preciso trabalhar muito com avaliação, desde uma anamnese criteriosa, se for uma educação física especial, até mesmo uma educação física adaptada, uma avaliação física, como é que esse sujeito chegou, como é que esse sujeito vai estar daqui a um tempo, a avaliação percentual de gordura, peso, altura, e as estratégias, né, desde a característica do indivíduo, cognitivas, sensoriais, motoras, comunicativas, até as características da modalidade, qual tipo de modalidade é essa, basquete, vôlei, natação, golfe, as incertezas do ambiente, a estratégia do ensino, qual é a motivação, o desenvolvimento desse aluno, planejamento e execução, tempo, espaço, conteúdo, para aí sim você poder reavaliar e ter estratégia de avaliação. Porque de um mês, de 2, 3 meses para cá, esse sujeito mudou, para melhor ou para pior, mas precisa ser avaliado constantemente. Na educação física escolar não é diferente. Então, a gente pode utilizar o PEI. Quem disse que na educação física não deve elaborar o PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado? Esse instrumento de planejamento é de suma importância para todas as disciplinas, pois será o norteador após sua avaliação na prática com o seu educando, haja vista que também nós temos o ensino de jovens e adultos, inclusive adultos com autismo, nas escolas, inclusive também nas universidades. Bom, com relação aos adultos, eu sempre falo, né, que quanto maior o grau de severidade, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Em especial, esse aqui é um adulto, né, de 40 anos com autismo, né, então pode ser que você vai ter uma demora maior na resposta, né, e as pessoas hoje em dia querem uma resposta muito rápida, né, então calma, cautela e a progressão. Né, esse aqui no terceiro dia de aula é que ele foi entrar na piscina e a partir daí a gente começa a colocar os conteúdos dentro do seu planejamento. Então, o autismo severo também é algo que eu bato muito na tecla, a fase adulta e o esporte. Então, todos precisam ter a oportunidade de praticar algum esporte e usufruir dos inúmeros benefícios, né? Eu sempre falo com a questão do autismo, né? A gente fala muito de estimulação precoce, mas aquele adulto, né, que não foi estimulado também precisa ter oportunidades, né? Então, além do repertório motor, como eu falei anteriormente, nós temos também as funções cognitivas no autismo, que pessoas com autismo podem apresentar, né, deficiência intelectual, não é regra, por isso que é o espectro, né? São variações, são os autismos, né? E pode ter dificuldade na percepção sensorial, pessoas com autismo podem ter o transtorno do processamento sensorial, alterações motoras, como eu falei anteriormente, linguagem, e disfunções executivas, né? São alterações na memória de curto prazo, memória dos aspectos sociais, dificuldade no planejamento de estratégia, resolução de problemas, dificuldade na interação com o outro. E as funções executivas, segundo esse estudo, que é uma meta-análise, dada a instabilidade do desempenho da função executiva no autismo, no desenvolvimento, a intervenção precoce pode oferecer a melhor oportunidade para alterar a trajetória ao longo da vida para melhorar os resultados das pessoas com TEA. Mas, veja bem, hoje não temos cura relacionada à pessoa com autismo, são os tratamentos, as terapias, enfim, intervenções de forma diagnóstico precoce, intervenção precoce. Claro que aquele cara que está com 40, 50 anos com autismo, né, ele também precisa de intervenção. Né? Por mais que não tenha sido estimulado, a gente não pode, porque agora está com 30, 40 anos, bota onde? Trancafia? Né? Indica? Hospitaliza? Então, isso é algo que precisa falar muito, inclusive com relação a políticas públicas, tá? Ainda sobre funções executivas, né? Pessoas com autismo, não só pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, pode ter disfunções executivas relacionadas à memória operacional, ao controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Nós podemos estimular essas habilidades, né, ao longo da sua vida. Obviamente que a janela de oportunidade está entre os primeiros anos de vida, né? Mas continua ele com 30, 40, 50, 80 anos. Obviamente que menos, né? Mas é importante que esses estímulos motores e cognitivos, né, sociais, sejam feitos até o final da vida. O autismo não é irreversível, os nossos cérebros são maleáveis, dado
a nossa querida neuroplasticidade, e é isso que eu bato sempre na tecla, é importantíssimo, todos têm potencial de estimular a capacidade do cérebro de modificar suas conexões, aumentando ou diminuindo a sua força em resposta às condições externas ou internas. Muito bem. Com relação ao exercício desses estímulos, benefícios desses exercícios motores e cognitivos, atividades esportivas, alguns estudos apontam, né, que o exercício é remédio e deve ser prescrito pelos médicos. Então, além dos tratamentos, das terapias que, porventura, esse adulto faça, deve entrar também os exercícios físicos, né, porque o exercício físico, na minha visão, é o melhor remédio, e o melhor, não vende na farmácia, né, não tem efeito colateral, inclusive sobre os exercícios físicos na redução dos sintomas clínicos de transtornos mentais, né, onde pessoas com autismo podem ter sua condição associada a um transtorno mental. Então, já tem vários estudos mostrando que o exercício físico, né, reduz os sintomas clínicos, né, nos transtornos mentais também, inclusive sobre depressão. Né? Segundo essa meta-análise aqui, 2019, ele aponta que pessoas com autismo têm 4 vezes mais chance de ter depressão do que pessoa que não tem autismo, né? E a prematuridade na mortalidade, né, de suicídio também é muito grande. Então, a gente precisa, talvez, né, utilizar o esporte como um resgate de pessoas com tendências suicidas nesse sentido. Tá? Um estudo bem interessante também aponta aqui, né, os problemas, né, em adultos, né, segundo esse estudo aqui do Croen, os pesquisadores analisaram os registros de mais de 2 mil adultos com autismo e compararam com o grupo controle, né, de 20 mil adultos que não têm a condição. E esses grupos foram selecionados entre mais de 2 milhões de adultos inscritos no plano de saúde Kaiser permanente do norte da Califórnia, de 2008 a 2012. E nesse estudo eles mostraram, né, a prevalência maior em depressão do que pessoas que não têm autismo, a prevalência maior de ansiedade em pessoas que não têm autismo, a prevalência maior em bipolaridade, em suicídio, como eu falei anteriormente, né, em epilepsia, distúrbio de sono, hipertensão e obesidade. Então, veja bem que, além das questões clínicas, né, de saúde mental, o físico andam juntos. Então, olha o quanto de declínio, né, em termos dessas questões de saúde das pessoas com autismo, que a gente pode utilizar o esporte como ferramenta de desenvolvimento de inclusão. Cada quadradinho desse aqui é um artigo. Então, o autor lá utilizou o karatê como forma de intervenção. Obviamente, ele utilizou práticas com evidências, né, para redução de estereotipia, como videomodelagem, né, que é uma prática com evidência, demonstração visual, feedback verbal, direcionamento físico. No Taekwondo, né, utilizou a criança que tem problemas sociais, né, coordenação e equilíbrio, planejamento motor, utilizou o trabalho de sequenciamento. Natação e atividades aquáticas, eles usou o suporte visual, recurso muito utilizado em pessoas com autismo, né, que acabou que reduziu comportamentos não apropriados. O golfe, né, utilizaram análise de vídeo, utilizando feedback visual, feedback verbal e rotina, né, na preparação de tacadas. E o futebol também, que é aquilo que a gente viu que tem maior dificuldade as pessoas com autismo, né, mas o treinamento de dribles, então, melhorou o desenvolvimento de habilidade social e até mesmo a integração de família. Então, é possível, sim, utilizar, né, as ferramentas científicas a favor das práticas esportivas, né, como análise aplicada do comportamento, né, o próprio TEACH, os PECs, entre outros, tá? Análise aplicada do comportamento, né, é o que tem, é uma ciência, né, bastante utilizada, não só para pessoas com autismo, mas tem muito sucesso que, de fato, é eficaz em termos de intervenção. PEACH, né, que é o tratamento, educação de pessoas com autismo, com problemas de comunicação, onde utiliza álbuns, quadros, agendas, painéis, muito utilizado em algumas associações de autismo na fase adulta, né, para trabalhar a autonomia, dependendo da habilidade do aluno. Os quadros de agenda podem indicar os exercícios físicos através de fotografias, que pode incluir o próprio aluno executando a atividade, desenhos feitos à mão, palavras, ou mesmo uma combinação de figuras e palavras. A IPEX, que é o sistema de comunicação alternativa de troca de figuras. Então, esse sistema utiliza cartões contendo fotos de coisas relevantes para o aluno. Então, está aqui, ó, intervenção e utilização, né, da comunicação alternativa e metativa. Segundo essa meta-análise, é uma prática com evidência
também. E o uso do suporte visual por estudantes com autismo na educação física. Então, temos alguns estudos mostrando nesse sentido, utilizando esse suporte, esse recurso, usando esse material para aquilo que o aluno vai fazer, dando um sequenciamento, uma previsibilidade, redução de comportamentos inapropriados, inclusive. Bom, segundo o DSM-5, né, que é um dos transtornos, né, de classificação, ele fala que a pessoa com autismo pode ter disfunções executivas. Então, é muito importante lembrar que pessoas com autismo podem ter disfunções sensoriais, né? Pode ser sensível à luz, pode chorar ou se incomodar com etiquetas, risco maior de tropeçar e bater em objetos, pode ser resistente ao toque, então é mais um complicador, mas também a gente pode pensar e validar essas questões, que pode ser que uma simples etiqueta, né, ali na blusa de treinamento que ele utiliza, né, lá no basquete, e de fato pode incomodá-lo muito. Precisa observar isso, né, lá na anamnese, né, na avaliação funcional. Algumas pessoas utilizam abafadores, né, tanto na sala de esportiva quanto na piscina. E acessibilidade para o autista, né, a gente precisa pensar nisso. Né? A gente fala de acessibilidade para a pessoa com deficiência física, mas o local que esse ambiente está, será que é um ambiente facilitador de aprendizagem? A gente pode utilizar tecnologia assistiva, enfim, os recursos estão aí. E a questão sensorial, a aprendizagem também se dá pelas diversas vias sensoriais, que entra aí a cognição. Então, além de utilizar todo esse repertório, né, dos 5 sentidos, a gente pode esquecer que pessoas com autismo podem ter dificuldade, né, na propriocepção, né, saber o seu corpo no espaço, dificuldade com tônus, com apertar, com puxar, e até mesmo também dificuldade no sistema vestibular, que está situado no ouvido interno, responsável sobre as reações ao movimento e equilíbrio. Então, muito importante para o profissional de educação física, né? Sabe intervir nesses estímulos e trabalhe também com outros profissionais, inclusive com o terapeuta ocupacional, que é o profissional que está apto a trabalhar intervir com a integração sensorial. Tá? Segundo esse estudo bem interessante do American College, ele sinaliza que pessoas com autismo a gente pode fundamentalmente trabalhar esse sujeito, né? A imagem corporal, postura, coordenação motora, aptidão muscular e aptidão aeróbica. Postura em pessoas com autismo, inclusive nos adultos, né? Esse aqui é um adulto com autismo, numa capacitação que eu fiz lá em Guarujá, você vê os desvios posturais, você intervir nesse sentido. A aptidão aeróbia, né, que é o aumento dessa capacidade aeróbia. O que é aptidão aeróbia? Atividades aeróbias são atividades cíclicas, corrida, caminhada, natação. Então, quanto mais você aumentar essa capacidade aeróbia, né, mais você vai, né, atingir, vascularizar ali o hipocampo, que é responsável pela memória e a retenção desse aprendizado. Né? Então, a neuroplasticidade, a neurociência, né, sinaliza muito nesse sentido, até mesmo a formação de novos neurônios, que é a neurogênese. Com relação à força, nós temos aqui, né, a gente pode utilizar, a aptidão aeróbica ainda, esteira, e as corridas e caminhadas. Não tenho esteira, posso correr na praça, correr na rua, desde os jovens aos adolescentes e os adultos, principalmente com sobrepeso, obesidade. Dá muito bem para a gente intervir nisso também, tá? Vai depender muito daquilo que você vai propor, quais são os objetivos. Tanto de força, né, temos autistas, né, adultos na sala de musculação, por que não o treinamento funcional? Já que nós não temos possibilidade de levar para a academia, a gente pode fazer o treino de força, né, com aquilo que você tem em casa para trabalhar a questão do tônus e a aptidão muscular. Nesse sentido, nós temos várias pessoas adultas com autismo que estão se beneficiando dos benefícios das práticas esportivas e do exercício físico. Nós temos aqui, por exemplo, né, provas do Adrian Santana, um nadador com autismo que está conquistando a Europa. O Michael Brannigan, nas Olimpíadas de 2016, ele foi medalha de ouro na corrida, e ele tem autismo. Esse aqui é o Rafael, que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo. Rafael, um autista severo, não verbal, de 22 anos. Sou autista e sou capaz, não tenho limite. E hoje ele é maratonista. Ele esteve presente no nosso curso em São Paulo e começou, né, com a família, né, incentivando. Então, hoje ele é maratonista. Então, a mãe, o pai, a irmã participam também, né, das corridas de rua com esse sujeito, né, que o prognóstico para muitos talvez fosse ruim, mas hoje ele está sendo, né, incluído através do esporte, e ele faz maratona. Nós temos aqui o jiu-jitsu,
que é o Igor, de Salvador. Olha o antes e depois da prática do jiu-jitsu, né? E hoje ele está esse rapagão aqui, eu tive o prazer de conhecer em Salvador, e ele fala isso aqui, ó. Então, ensinar as pessoas com deficiência, uma pessoa com autismo na fase adulta, né? Inclusive tem outro, muito lindo esse relato do Igor, né? Personal trainer autista abre academia para ajudar pessoas como ele. Então, são capazes, têm potencial. O Rafael, o hiperfoco dele, o eixo de interesse dele é fisiculturismo, e hoje ele é atleta fisiculturista, tive o prazer de conhecê-lo também. A musculação para ele, ele gosta muito, né? É uma pessoa com autismo. E também, e nessa fase adulta, você pode utilizar muitos jogos, né, como ferramenta de desenvolvimento. Segundo Negrini, há 4 habilidades desenvolvidas pelo jogo: inteligência, motricidade, sociabilidade e afetividade, que eu acho fundamental em pessoas com atraso de desenvolvimento, jogos de tabuleiro, seja pequeno, seja grande. Então, existem inúmeras formas de estimular a motricidade e cognição nesse sentido, materiais, DVA, enfim, vários repertórios. Contudo, antes de finalizar, mostrar que, de fato, a gente não pode também ficar aqui romantizando, né, aquela história ainda do anjo azul, é o mundinho dele, não é assim, é o nosso mundo. Nós precisamos saber que dentro dessas dificuldades que nós vamos ter, principalmente nessa faixa etária, na adolescência, fase adulta, né, talvez seja mais difícil, mas a gente não pode desistir, né, desistir nunca. De que forma a gente vai utilizar a ciência a nosso favor, né, para buscá-lo e tentar atingir os nossos objetivos, né? Cada um tem o seu, o que você quer ensinar, como você vai ensinar e depois, de fato, se ele aprendeu. Então, a ideia é não deixar ninguém para trás, né? Principalmente os adultos, tá? E eu fico aqui à disposição e já agradecendo a todos, né, do Movimento Singular de Joinville. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico à disposição para contribuir com todo mundo, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube e também no WhatsApp. Um abraço a todos e saudações inclusivas.